Seja bem-vindo ao GCcast, um espaço que o Grupo Confiata disponibiliza para você ficar por dentro dos temas relacionados à gestão pública. Acompanhe nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook e LinkedIn. É só buscar por Grupo Confiata. Então, hoje é o nosso segundo dia de gravação aqui de podcasts. Hoje estamos com a nossa equipe técnica, de direito privado, Dr. Osmil, Milena e Vanessa, que são especialistas em saneamento básico, Como eu disse, integram a equipe de direito privado do Grupo Confiata. E o Dr. Osmil é o coordenador desse setor. Nós também estamos hoje com um convidado super especial para falar do tema que é crise hídrica. Vamos falar então com a doutora Eleusa Maria da Silva. Ela é advogada ambiental, mestre em sustentabilidade na gestão ambiental pela UFSCar, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB Votorantim, coordenadora da Câmara Técnica de Saneamento do Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba Médio Tietê, membro do Conselho Gestor da APA de Itupararanga e membro do Comitê Executivo da Região Metropolitana de Sorocaba. Seja bem-vinda e obrigada pela presença. Então, como eu já disse, hoje o nosso tema do podcast é crise hídrica, Mas teremos início, então, a Semana do Saneamento Básico, que está sendo organizada pelo Grupo Confiata. E a gente tá contando aí com a presença da equipe para falar um pouquinho com a gente, antes uma introdução, o que é saneamento básico. Bom, como hoje nós estamos iniciando a Semana do Saneamento Básico promovida pelo Grupo Confiata, a gente queria contextualizar você que está nos assistindo, nos ouvindo, explicar um pouco do saneamento básico, que envolve os serviços de abastecimento de água potável, manejo de resíduos sólidos, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais. Embora envolva todos esses serviços, hoje o nosso foco é falar sobre o abastecimento de água potável. E tendo em vista esse momento de crise hídrica que nós estamos vivendo na nossa região, no nosso país, e para falar sobre isso eu queria falar um pouco sobre a água, que é um recurso fundamental na nossa vida, na nossa rotina. A gente precisa da água tanto para consumo quanto para higienização, principalmente nesse momento de pandemia. Está presente no desenvolvimento agrícola, no desenvolvimento tecnológico. Então, a gente precisa da água para tudo. E por isso é tão importante falar sobre a conscientização do uso da água. E a crise hídrica é justamente a falta de água, a falta desse recurso, por causa de várias questões ambientais que a gente está vivendo atualmente. E é um assunto que vem sendo muito falado, principalmente por causa da falta de chuva. Para vocês terem uma noção, no sistema Cantareira, que abastece a região da Grande São Paulo, nós tivemos o menor índice de chuva dentro de 90 anos. Ou seja, o menor índice de chuva foi registrado tão baixo e somente em 1931. O que preocupa muito, Porque mesmo na crise de 2014, que foi a nossa última crise hídrica aqui da região, nós não tivemos índices tão baixos. Só para vocês terem uma noção melhor, em maio desse ano, nós registramos 10,8% de chuva, menor do que o esperado. E em abril a queda foi de 48%. Já em 2014, nos 6 primeiros meses, choveu 56,5% do esperado. Ou seja, esse ano a crise tende a ser bem pior do que em 2014. E é por isso que a gente fica tão preocupado, Porque a previsão de chuva é ainda menor agora para os próximos meses. E causa também até uma seletividade, no uso da água. Justamente porque quanto menos água a gente tem, mais caro fica a conta de luz também. E quem tem menos condição acaba não tendo acesso a esses recursos que são tão importantes na nossa rotina. Só interrompendo você um pouquinho, Vanessa, é até legal a gente falar sobre isso. Fica cara a conta de luz. O pessoal, a gente assiste a televisão e o pessoal só fala nisso, Sim. Mas ninguém fala do agravamento da crise hídrica, da falta de água, que na verdade é uma Na realidade é uma crise humanitária, Não é uma crise apenas que nos afeta enquanto pessoas que usufruem da água apenas para beber. Isso, o impacto
da crise da água, ele tem muito além do que a gente se pensa, como a Ana falou. A economia mundial, a economia, ela é voltada, assim, ela tem os seus recursos tomados pela água, né, que, salvo o melhor juízo, depois nós podemos falar um pouquinho mais, os grandes consumidores são aqueles que, na agropecuária, né, a irrigação, não havendo água suficiente para irrigação, os alimentos ficam caros, não há água para gerar os motores das hidrelétricas, tem que ser utilizado termoelétricas, o saneamento básico em si, se você não tem a água para higienização, principalmente nessa época da pandemia, como é que nós vamos viver, né? E não é apenas a água em si, é a água e a água tratada. Se você não tem onde captar a água e tratá-la, óbvio que nós vamos ter uma crise humanitária, ou seja, nós não vamos ter água sequer para fazer a higiene pessoal e nos alimentar. Então, esses números que foram trazidos aí eu considero alarmantes demais, apenas para fazer essa colocação. A gente escuta, né, a mãe, a avó, falando, fui no supermercado, gastei um absurdo. Tá aí, né? Se a gente não souber o que fazer nesse momento, a situação tende a piorar ainda mais. Sim, com certeza. E mesmo sendo agora no começo da crise, né, porque estima-se que ela vai até 2022, já tem algumas cidades aqui do interior que já estão fazendo o racionamento do uso da água. Então, é o que vem realmente preocupando em todos os setores, né? Tanto financeiro, né? Tanto uma crise humanitária, como o doutor Oswil bem colocou. E o pior de tudo é que a gente vê muitas vezes aí programas lançados pelo governo estadual, governo municipal, que é no tocante a aplicar punições para quem faz o uso indevido desse recurso hídrico tão importante, mas a população, eu digo a grande minoria, tá? Não digo a maioria. A minoria da população, mas de uma expressiva parte, elas não consideram essa possibilidade de um dia essa água acabar. E usam como se fosse simplesmente algo que novamente ela fosse se renovando, e na realidade não é bem assim. Nós temos o Brasil, ele, graças a Deus, ele é um país que tem bastante recurso, chove muito, mas chove no lugar errado, e os rios não estão perto das grandes metrópoles que utilizam esse recurso. Realmente, é bem complicada essa situação. E com certeza precisa de um maior planejamento do poder público, né, para que haja uma conscientização a toda a população, para que seja usada, né, conscientemente. E por isso, doutora Eleusa, eu queria que a senhora contextualizasse um pouco a gente como que está a nossa situação aqui de Sorocaba e região com relação a essa crise hídrica. Bom, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Sorocaba e Médio Tietê, ele é composto por 35 municípios, que estão subdivididos em 6 subbacias. E nós temos a bacia do Sorocaba, que é o Alto Sorocaba, Médio Sorocaba e Baixo Sorocaba, começando em Calcaia do Alto, terminando em Laranjal Paulista, né? E qual é o nosso principal reservatório? Nosso principal recurso hídrico é o Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba, ele tem 3 formadores. O primeiro é o Rio Sorocamirim, que nasce em Calcaia do Alto, passa por Vargem Grande, corta uma parte de São Roque, entra em Ibiúna. Em Ibiúna, ele encontra com o Sorocabuçu e o Una. Naquela grande várzea, eles formam o Rio Sorocaba. O Rio Sorocaba é formado antes do reservatório. Ele caminha e aí forma o reservatório. Na verdade, o reservatório começou a sua construção em 1910, né? E a conclusão foi em 1914, que ele está 100% em funcionamento. A gestão dele era pela Light, porque a proposta era geração de energia e jogar na rede para contribuir com o sistema de São Paulo, energético do estado de São Paulo. Por isso que é chamada de represa da Light lá? Por isso que é chamada represa da Light. As pessoas todas ouvem falar represa da Light, mas na realidade é represa de Itupararanga, né? Itupararanga. Tanto é que se você pega fotos antigas de Sorocaba, você vai encontrar ali, onde está a marginal, você vai encontrar a calha do rio Sorocaba. Certo. E a gente tem até uma questão para dizer assim, que se não fosse o reservatório, Sorocaba não teria se desenvolvido tanto quanto desenvolveu.
tá? Porque nas cheias, por exemplo, acho que teve uma cheia em 1890, não me recordo a data. Bem lá atrás, bem lá atrás. Que inunda tudo, aquilo ali. E eu tenho fotos guardadas de lavadeiras, ali onde é a ponte. Pinheiros. Isso, de de Pinheiros para cá você vê as lavadeiras, Exato. tem fotos, né? Tem um arquivo disso. Bom, mas enfim, o reservatório foi construído principalmente para geração de energia, né? Para Light, e depois a CBA conseguiu a concessão, e hoje com o grupo Votorantim, a concessão está com a Votorantim Energia. Nós temos um reservatório de 302 milhões de metros cúbicos. Nós estávamos, no dia 1º de agosto, com 30% do volume útil, que é importante esclarecer. É um reservatório fio d'água. É um reservatório que a água vem e passa, mas por conta do seu tamanho, é um reservatório que tem 415 metros de extensão por 35 metros de profundidade. São 302 milhões de metros cúbicos. Só que você tem a parte do volume morto, que nós chamamos, que fica embaixo. E qual é? A senhora tem uma quantidade, como quantificar esse volume morto? Nós não temos a batimetria, tanto que nós solicitamos para a Votorantim Energia. A última batimetria é de 2008. Na UFSCar, com um projeto de pesquisa, eles fizeram uma batimetria em 2011, mas assim, ainda precisa ser levantado dados, e nós estamos solicitando agora a cota área, deles, para a gente poder ter exatamente a noção. O que é importante saber? A entrada, qual é o volume? O que a Votorantim Energia mede de volume de entrada? Hoje, a expectativa era de 8,48 metros cúbicos por segundo para a entrada, a afluência dentro do reservatório, para você manter um nível de volume útil, tá? Volume útil, que é aquela água... Aquela que se renova, que vai se renovando. Se renovando, né? Não entra não é no que está volume parada, morto. Exatamente. A gente não sabe o que está lá embaixo. Entendi. Essa é a grande eu fiz verdade. essa pergunta porque há algum tempo, alguns anos, 2, 3 anos, nós tivemos muito forte esse termo volume morto por conta da Cantareira, né? Do reservatório da Cantareira. E lá nós vimos que o volume morto era mínimo também. Né? Ali o volume morto chegou a ficar abaixo do... Criaram até um novo termo, abaixo do volume morto. Mas nós temos aqui 35 metros de altura na barragem. Na barragem são 35 metros de altura e a extensão da barragem de 415. Então, o que é preciso? O que nós temos de sedimento lá, nós não sabemos ainda. Nem a Votorantim Energia sabe. Nunca se chegou Graças nesse a volume Deus morto. a gente não chegou, é isso que eu ia falar. Não, A gente até chegou então no não. volume. Só que nós estamos a um passo disso. Por quê? Verdade. Nós estávamos no dia 1º de agosto na cota de 818,86 metros. Na sexta-feira, essa cota já caiu para 818,78. O mínimo operacional que a gente pode considerar para você não atingir o volume morto é de 817,5. No projeto, ele coloca o seguinte, porque você tem extravasador embaixo. A Votorantim Energia, ela consegue operar com 813,5 de cota. Bom, só que aí nós entramos no volume morto. Qual é a qualidade que Sorocaba e Votorantim vão receber? Como fica a calha do rio? E nós temos um problema sério. A expectativa é que entre no reservatório 8,48 metros cúbicos por segundo. Tá? Por quê? O que está saindo? Sai 8,15 fora a captação de Votorantim, que é no fio d'água também. Que é no Clemente, né? Na represa do Clemente. Na represa do Clemente. Represa do Então, Clemente. o que acontece? Só que agora não está entrando mais 8,48. Por quê? São Roque faz captação no corpo d'água do Sorocamirim. Ibiúna faz captação no Sorocabuçu. Mairim, que tem uma captação dentro de um braço do reservatório.
Alumínio faz captação dentro do reservatório. 2 condomínios fazem captação dentro do reservatório. Está entrando, de julho para cá, 3 metros cúbicos por segundo, ou seja, está entrando 35,4% do volume. O afluente está entrando de afluência. Só que a defluência está se mantendo a mesma, saindo 6 metros cúbicos por segundo para manter a vazão sanitária do Rio Sorocaba. Por quê? E 2,15 sai para o SAI. Só que o SAI agora... E aí o que acontece? No Rio Sorocaba, Votorantim capta lá. Chega lá no Vitória Regia, Sorocaba também capta, está captando 0,75. E ele vai descendo e você vai ter outras captações. Se tem captações industriais, eu tenho essa relação. O que vai acontecer? A própria Votorantim Energia procurou o Comitê de Bacias para nós discutirmos isso. Qual foi a decisão que nós tomamos, fazendo várias reuniões, e a última foi na sexta-feira, que essa vazão... Eu acho que nós acompanhamos, inclusive foi essa que nós... Pelo YouTube. Pelo YouTube, nós acompanhamos. Iria ser até minha próxima pergunta. Como que o Comitê de Bacias está agindo para sanar de uma forma imediata, pelo menos, né? Essa situação. Então, a princípio nós estamos... eu cheguei aqui, até a gente continuando discutindo isso, fechando uma deliberação imediata para ser encaminhada à Votorantim Energia, porque eles estão dispostos a reduzir a vazão. A vazão será reduzida, se essa deliberação conseguir chegar até amanhã, que eles já estão preparados. Se for o caso, amanhã cai para 4,5 metros cúbicos por segundo. Durante uma semana, nós iremos fazer a avaliação. As concessionárias Águas de Votorantim e o SAI de Sorocaba farão avaliação a jusante das captações, né, e dos lançamentos, para saber o quê? Como está a qualidade. Porque se essa qualidade dá para você conseguir, e existe a possibilidade sim, e a gente reduzir um pouquinho mais para 3 ou 3,5 a vazão. Agora, é muito importante que ambas as concessionárias também se comuniquem com a população, expondo a situação, pedindo, fazendo com vistorias, com... É uma conscientização coletiva. Conscientização coletiva. Por quê? Efetiva, né? Não... Se nós podemos chegar numa situação mais drástica... Quais são? Nós discutimos números, vazão, mas qual é o efeito concreto disso a curto prazo, doutora Eliane? A curto prazo é você melhorar... Sem ser alarmista. Melhorar a reservação dentro do reservatório. Não, eu digo o efeito concreto para a população. E a Votorantim Energia vai parar as turbinas. Ela está com uma turbina, ela tem 4. Tá. Ela tem a concessão para gerar energia com as 4 turbinas. Uhum. Ela está trabalhando só com uma. Então, desde o ano passado, ela já está fazendo isso. E o que ela pretende fazer? Ela vai parar. Para poder liberar só 4,5 metros cúbicos por segundo para a vazão sanitária do rio. Por uma semana nós vamos avaliar isso. Agora, nós precisamos que melhore. Nós temos também as metas que serão de médio e longo prazo. Teve na reunião sexta-feira, prefeito que se colocou assim, gente, nós precisamos fazer revegetação, precisamos melhorar a mata ciliar, mas fazer o que mais? Justamente essa indagação que eu gostaria de fazer agora também a doutora Milena, que ela fez uma pesquisa bastante interessante para nós. Fala-se muito. Falta de chuva, é óbvio, todo mundo sabe que é um fenômeno natural. Faltou chuva nas cabeceiras dos mananciais, dos rios, é óbvio, vai faltar ali. Mas qual é a causa disso tudo, doutora Milena? Como chegamos a isso, vamos dizer assim? Nós estamos enfrentando a pior crise hídrica dos últimos 90 anos, né? E, por certo, assim, que todos os especialistas têm dito que é realmente essa seca sem precedentes. Mas de onde vem essa seca? Das mudanças climáticas que estamos enfrentando, né? Desde a Revolução Industrial, o ser humano vem, né, a sociedade como um todo vem se desenvolvendo cada vez mais rápido. E no último século, nós tivemos um aumento de mais de 1 grau da temperatura do planeta em razão de ações humanas. Hoje, inclusive, saiu uma
uma reportagem bastante interessante no G1 exatamente sobre isso, demonstrando os índices que a própria ONU trouxe, demonstrando que o aumento da temperatura no planeta é ocasionado em razão de ações humanas. E isso causa os extremos climáticos. Nós estamos vendo isso no planeta como um todo. Você pode ver a Alemanha, que está sofrendo com fortes chuvas, muitas inundações. Nós com crises hídricas e faltas de chuva cada vez mais constantes, né? Então, realmente, o aumento da temperatura global, em razão dessas mudanças climáticas, nós já estamos sentindo esses efeitos. Com certeza. Qual é a culpa da densidade demográfica? A gente ouve muito. Tem um grande índice de densidade demográfica, você impermeabiliza o solo, você não se projeta para você ter alguns investimentos imobiliários, né, ou empreendimentos imobiliários, que isso aí vem também trazendo a falta de investimentos. Como ficamos? De quem a culpa é a culpa de todos nós? Eu acho que tem que fazer... Desculpa, brincadeira, os Emirados Árabes, né, que fizeram a chuva artificial, né? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer essa estrutura? Você sabe que isso é um estudo real que tem sido feito, para que a gente consiga, que o ser humano consiga produzir chuva. É o famoso plano B, né? Mas o plano B também tem uma situação, né? Que você sabe que o grande problema das mudanças climáticas está nos oceanos. Uma das grandes causas. O impacto, quando você tem uma queimada na floresta amazônica e você quebra o ciclo hidrológico das chuvas, né? Você tem uma piora na situação dos oceanos, que na verdade a grande fotossíntese acontece lá embaixo com as algas. E o que nós temos? Qual é a previsão para agora, para o final de 2021? É o La Nina. O aquecimento. Que é um aquecimento anormal das águas do oceano perto do Equador. Exatamente. Vai acontecer o quê? Nós teremos uma seca nunca vista antes. Inclusive, tem meteorologistas, né, inclusive da USP, estava vendo uma reportagem ontem, eles alegam que hoje o nível dos reservatórios está baixo, mas a previsão é que no ano que vem ele esteja mais baixo ainda. Esteja seco. E nós não temos condições. E a grande problemática está no quê? No nosso caso, que a gente fala, pensa globalmente, mas vamos agir localmente. Qual o grande problema nós entrarmos no volume morto? Na semana passada, numa reunião da região metropolitana, eu fiz uma colocação, tinha todos os prefeitos, e nós estávamos com a diretora da DRS. Nós já temos a presença de cianobactéria tóxica no reservatório de Tupararanga. Dá para explicar um pouquinho em miúdos isso aí, doutor? Ela é uma cianobactéria que ela está... Por que a Billings a água da Billings, a água de Salto Grande em Americana, não é possível você... Tratar? Não tem condições mais. Ela está efetivamente morta, imprestável? Sim. Na represa Billings não tem captação. Não tem. A Billings só serve realmente para produzir energia em R-border. Certo. E Salto Grande está na mesma situação. Só pela passagem. Né? Só por ela passar e gerar as turbinas. Aquela queda d'água maravilhosa é só para gerar energia. Mais nada. Não serve, porque ali cianobactéria tóxica. Qual é o problema dessa cianobactéria? Cianobactéria você vai encontrar em lagos, rios, mas a tóxica, ela causa paralisia nervosa. Isso no ser humano? No ser humano, sim. E nós não estamos preparados. E essas cianobactérias vêm muito não só do lançamento de esgoto in natura, que é dado nas represas, mas também por conta dos agrotóxicos isso ainda não não está definido ainda, né? Não está muito definido, porque você não sabe como ela surgiu aqui. Já tem presença de cianobactéria aqui, mas não num percentual que seja tão preocupante. Nós temos... Porque Guarapiranga, você vê o seguinte, tem um lado da Guarapiranga que não pode fazer captação. É a água mais cara de São Paulo, é de Guarapiranga. Por isso que eles fizeram o produtor São Lourenço, o sistema produtor São Lourenço, para buscar água aqui embaixo, na Cachoeira da Fumaça, em Ibiúna. Uhum. É mais barato do que tratar Guarapiranga. É trazer de longe. Exato. São mais de 130 quilômetros de adutora. Exato. Por quê? É a mesma coisa. E tu tem uma adutora de 22 quilômetros para pegar água em São Roque, no Mombaça. É mais barato do que pegar do Tietê e tratar. E se nós não cuidarmos de Tupararanga, nós vamos ter isso para
Logo, e tem mais um problema, nenhuma estação de tratamento de água consegue pegar a cianobactéria nem os metais pesados, porque elas não estão preparadas para isso. Entendi. É algo novo, então, vamos dizer assim. Porque não tá preparado. E aí, o primeiro impacto é na hemodiálise. Mata todo mundo. Então, eu percebi, doutora Eleusa e doutora Milena, que nós temos medidas urgentes a serem tomadas, tais como investimento, conscientização da população, mas aí eu trago uma chama, alguma coisa um pouquinho mais concreto para nós. E a nova lei do saneamento, no que ela ajudou? Ela contribui, ela não contribui? Ela vai ao encontro com essa universalização do saneamento Sim. básico? A senhora pode falar para a gente um pouquinho sobre o impacto da nova lei de saneamento nas medidas urgentes e mitigadoras para evitar? O Edis Milaré, ele faz uma colocação. Ele tem um dos artigos dele que diz o seguinte: você tem a política pública, uma política pública de recursos hídricos, você tem a de saneamento, você tem a de resíduos sólidos. Você não pode olhar para elas sozinha. Elas se interagem. O saneamento básico ele está assim como o principal usuário dos recursos hídricos. O que ele precisa? O que os agentes do saneamento e as prefeituras, uma coisa que é importante que a legislação coloca, a responsabilidade do poder público, mesmo com a concessão. Não tem mais isso. Não é problema meu, eu fiz a concessão, não é problema meu. Sim. Não é mais, não é assim mais. Então, e esses prazos, porque isso vai agilizar, só que vai agilizar lá na frente. Nós precisaríamos de uma medida para ontem. Tanto que eu estava vendo hoje, o governo federal está liberando coisa de 1,8 bilhão para saneamento. E São Paulo, o estado de São Paulo está contemplado com isso, né? É uma verba dita de emergência também, prevendo isso? Sim, ou sim. Não guarda relação? Não, é uma verba de emergência, saiu agora, essa semana, né? Agora, o que nós estamos colocando dentro do comitê para as concessionárias? Que é muito importante, que nós estamos discutindo muito isso. Perdas na rede. Nós temos ciência que as perdas na rede das concessionárias, de todas, gira em torno de 30% a 40%. 40%. Isso é confirmado mesmo em estudos feitos. Exatamente. Ou seja, perde-se a água, não é utilizada, ela se perde em encanamentos, ela se perde em fraudes, ela se perde de todas as formas. É isso, doutora? Exato. E aí o que nós estamos colocando? Na deliberação que nós estamos fechando hoje, em 30 dias nós vamos fazer um trabalho junto, esse grupo de trabalho da crise hídrica da bacia do Sorocaba, que é composto por mim, como coordenadora da saneamento, pelo professor André, coordenador da Câmara de Planejamento da UFSCar, né? A Viviane, da SOS Tupararanga, que coordena a Câmara de Proteção das Águas, da EE, CETESB, Votorantim Energia, Águas de Votorantim e SAI e SABESP. Nós vamos fazer dentro de 30 dias um estudo junto com eles, vamos estar trabalhando. Para quê? Nós queremos um projeto de perdas, nós precisamos reduzir isso. Como o senhor falou, é uma questão humanitária. Tá. Ou as concessionárias trabalham com a questão das perdas, porque você tem perda da captação até o tratamento. No tratamento, a gente sabe que tem uma perda em média de 4, 5%. Tecnicamente é aceita isso. Isso. E depois, na distribuição, as redes são antigas. Feitas há 50, 60, 70 anos. Então precisa até de mais de 100 anos. Precisa investir. Então, o governo federal está disponibilizando verba. O governo do estado, eu ouvi também, que também vai disponibilizar verba. Gente, o Comitê de Bacias pede, pelo amor de Deus, a gente apresenta projeto. Então, nós vamos trabalhar com as concessionárias para que consigamos isso, porque a previsão para 2022 não é boa. Então, se todos não se unirem, nós teremos um 2022 muito complicado. E quem mais sofre? População. Mas a população qual? A de baixa renda. A de baixa Aquela que está renda. desprovida de redes. Certo. Que mora nos pontos mais distantes. E temos alagamentos, que temos extravasamentos de quando tem enchentes de
né, quando há esse descompasso entre o nosso clima, né? Outra coisa que nós estamos solicitando para as prefeituras e para os órgãos gestores, órgão gestor da qualidade, CETESB, órgão gestor da quantidade, DAEE, e prefeituras da nossa bacia, o que nós estamos solicitando? Todo e qualquer empreendimento que venha causar impacto, seja na captação, seja no consumo de recursos hídricos, passa pelo comitê primeiro, para que a gente possa analisar e avaliar. Porque é descabido as prefeituras, Secretaria de Obras, não conversar com Secretaria de Meio Ambiente. Então, e uma das minhas grandes defesas é a seguinte: meio ambiente tem que caminhar passo a passo ao lado de planejamento urbano. Exato. Aliás, o problema grande do Brasil é que se planeja quando o problema começou, ou quando ele apareceu, ao invés de fazer um planejamento antecipado. Se já é planejamento, pressupõe que seja anterior, né? Mas a gente vê o enforcadilho que tem em certas situações, que vai se debater tal situação quando ela chegou. Aí não se tem o problema. E aproveitando também esse gancho da doutora Eleusa, falando de uma maneira bem simplista para quem nos ouve, né, que esse também é o foco, eu tenho conhecimento de alguns projetos assim de nível municipal que são louváveis de serem até trazidos à discussão. Nós sabemos que Sorocaba tem alguns projetos, sabemos que muitos municípios aqui têm alguns projetos, afora a educação ambiental que é introduzida dentro das matérias obrigatórias, né, no município, na grade curricular. Mas a gente sente falta um pouquinho também, doutora, de ser falado um pouco mais do vilão que é o óleo. O óleo que é descartado indevidamente nos mananciais, o óleo de cozinha, o óleo que a gente usa todos os dias e não damos o devido descarte. No prédio onde eu moro, nós estamos com um projeto lá, nós estamos arrecadando, nós temos um ponto de captação, depois nós vendemos esse óleo utilizado para alguma renda. Nós temos um projeto também de uma das nossas concessionárias que chama-se Trata Óleo, ou seja, você troca 5 litros ou alguma coisa que o valha, não sei dizer, mas, por exemplo, 5 litros de óleo utilizado por 1 litro de óleo novo. Olha que bacana, você está tirando esse óleo, impedindo que ele seja despejado inadvertidamente nos mananciais, nos rios, contaminando. Eu não sei dizer, eu não sou químico, mas, se eu não me engano, cada litro de óleo que você descarta, você polui tipo 5 milhões de... alguma coisa assim. É muito grande. Então, tem um projeto. Qual o sonho da doutora Eleusa, nesse caso, para a gente começar a educação desde criança das pessoas, da população? Como é que a senhora olha isso? Só antes eu vou fazer Pode um falar. complemento, até desculpa, Eleusa, só para não perder o gancho, o quantos questões simples de serem resolvidas. Porque não é um problema não é simples e não demanda apenas uma solução apenas. Mas ele tem que começar de algum ponto. Mas ele tem que começar, exatamente, ele tem que começar de algum ponto. E algumas soluções são simples. Né? É o fato de não lançar o óleo na rede, é o fato de você economizar água na hora de utilizar, é o fato de você ter consciência do produto que você consome, se ele causa desmatamento ou não. Né? Tem um pouquinho, a população tem um pouco mais de preocupação com o que consome, porque esse consumo exacerbado realmente é o que tem causado essas alterações climáticas no nosso planeta, né? Que tem gerado esses problemas, que é uma bola de neve. Sorocaba tem o projeto Nascentes, que é sensacional, que foi mapeado... Todas as nascentes. Muitas nascentes que estavam perdidas, né? Foram recuperadas. O Torentim também tem. Creio. Não, eu trouxe só apenas como exemplo. Tem até um plano para recuperação de nascentes que o Condema de Sorocaba tem discutido. Exato. Então Mas para a gente trazer a discussão, esses projetos que têm que ser valorizados. Mas isso é políticas públicas, né? Por exemplo, você fala coleta. Eu conheço, que é a Corezo, né? A Corezo de Sorocaba, que tem o apoio da prefeitura. Caminhão, esteira, eu estive lá dentro visitando, fica lá no Jardim Zulmira. E eu ia lá muito com um amigo meu, Francisco, antes ele era professor da Uniso, e ele ajudou na criação, em todo o trabalho, em montar estatuto, tudo. E hoje eles passam no bairro que eu moro, toda quinta-feira. Às vezes, se eu não estou lá, eu guardo, eu não descarto absolutamente nada. Então, você tem que
depende de políticas públicas. Ela funciona porque Sorocaba teve um investimento bom, concedendo caminhões, esteira, tem aquelas bancadas. É só fazer uma visita lá para eles, lá no Jardim Zulmira, é muito bacaninha. Recentemente, eu troquei a minha geladeira por uma questão, achei que ela estava meio velhinha, estava consumindo muita energia. Graças a Deus a gente tem essa condição. E eu doei, né? Não descartei, doei, perguntei para eles. Nossa, eles ficaram felizes, porque durante o dia eles iam deixar ela ligada para colocar uma água, alguma coisa. Tudo bem, você fala assim, mas eu não podia descartar. O que é importante você colocar? O município, ele tem a caneta na mão. Nós somos um país municipalista. A nossa Constituição Federal exalta o município. Então, o município que vai legislar sobre uso e ocupação do solo. Sorocaba, no último plano diretor, caiu para 14% a área rural. Aprova empreendimentos que, assim, sem consultar ninguém. Aí caímos na questão da densidade demográfica. Isso contribui para... Por isso que é política pública municipal. Então, além de você, quer fazer uma educação ambiental, como que vai fazer? Qual o caminho? É política pública. É tudo o viés, para que a gente acerte esse compasso, está na política pública. E de quem? Do município. Porque a legislação federal, ela estabelece diretrizes. Ela indica os atores, ela indica o caminho e os atores responsáveis, né? Aquele que é responsável por todo. E dentro ainda disso, podemos ver que os principais serviços, né, resíduos sólidos, o saneamento em básico em geral, o titular é o município. É o município, é ele que determina as condições que serão executadas, ou por ele, ou por uma autarquia, ou ainda por a concessão das formas previstas em lei. Sim. E o município pode ser muito influenciado pela sua população, se a população também estiver unida nesse mesmo propósito. E a Câmara de Vereadores também, por isso a gente tem que trazer os vereadores, trazer junto, sentar junto. Nós vimos, em 2019, os municípios estavam fazendo revisão do plano diretor e estavam ignorando o plano de manejo. De resíduos sólidos. Não, o plano de manejo da APA. Nós temos um plano de manejo. Então, assim, por exemplo, tinha um exemplo. Aqui em Votorantim, eu, o gestor da APA, fomos numa reunião na Câmara Municipal. Estava bonitinho a parte que concedia, que pertencia para a APA. Eles estavam resguardando, beleza, muito bom. Chegamos no município de Mairinque, eles estavam querendo fazer loteamento de 125 metros na beira da represa. E na beira da represa que você já tem um problema de extração de mata ciliar, Exato. Onde a gente já conhece todos os problemas ambientais de desmatamento. Aí a hora que você fala assim, eu gosto muito do Dr. Farto, que ele diz, eu chego em toda reunião com uma rosa na mão, mas não esqueço de levar uma arma no bolso. Aí a hora que você vira e fala assim para os vereadores, beleza, a Câmara Municipal embaixo, em cima é o fórum. Falei, tá certo, vocês vão fazer isso? Ótimo, beleza, não tem problema. Estou fechando aqui agora, falei para o gestor da APA, para o Gomes, estamos subindo aqui no Ministério Público fazer a representação. Infelizmente, a gente tem que, muitas vezes, fazer uso de certas prerrogativas que, enquanto entes representantes, ou como coordenador da Câmara Técnica, ou como presidente da Comissão de Direito Ambiental, para fazer valer a lei. Isso é um absurdo. São essas coisas que, muitas vezes, a gente vê que dificulta a compreensão daquele que está obrigado por força de lei e aqueles que vão sofrer diretamente a falta desses recursos hídricos daqui a algum tempo. A gente está com o horário um pouco assim, então vou aproveitar para perguntar para a doutora Milena qual a projeção para os próximos anos? Como é que você enxerga, doutora? Olha, é bastante complicado, porque o cenário não sendo alarmista, mas temos que ser, que é a realidade. Já pincelou para nós aí de uma maneira formidável, né? Se hoje nós temos aqui uma previsão porque 68% da população nos próximos 10 anos morem nas cidades, né? Morem na área urbana. Então, você tem toda aquela problemática de desmatamento, aumento de consumo.
Então, nós temos o cenário, se continuar da forma que está, não vai ser nem um pouco favorável. Porque no ano que vem já se tem a previsão de uma seca mais agravante do que estamos vivendo hoje. Hoje se fala de crise energética por conta do valor da energia elétrica, mas vamos falar muito mais de crise no abastecimento de água, com certeza. E da qualidade desse abastecimento e do valor da água também. Então, medidas são urgentes. Diria que nós temos que tomar medidas, nós como população, a administração pública com políticas públicas, eles devem tomar medidas imediatas, né? Então, nós vemos aqui o Comitê de Bacias atuando aí atrás dos municípios. Nós, como sociedade, também temos que fazer a nossa parte de trazer essa conscientização, né? Tentar mudar aquele mundo à nossa volta, né? Não tente mudar o mundo, tente mudar o mundo à nossa volta. E né? se cada um fizer o seu, né? É daí que começa a mudança. Não adianta você esperar do outro o comitê trabalhar, a prefeitura, a concessionária trabalhar com a perda e você ficar lá sentado no sofá esperando a mudança do outro. Por isso que os ODS são tijolinhos. É, muito bem lembrado, Ah, doutora. é verdade. A gente Da tem, ONU. inclusive... Doutora, uma aproveitando criação para disso. perguntar para que conselho a doutora daria à população e aos gestores públicos hoje, no sentido da gente ter uma projeção favorável, positiva, no sentido de economizar a água e evitar o desabastecimento? É o que nós estamos colocando na deliberação de hoje. Reuso da água. O município tem que incentivar, nas construções, o reuso da água. Seria mais ou menos um IPTU verde, seria um IPTU azul. Se você está construindo a sua casa e você vai fazer reuso, você vai ter desconto, você vai ter... Isso no caminho vai ser muito bom, vai ser muito importante. O reuso da água, coleta seletiva, incentivar as pessoas a fazerem compostagem. Incentivos para instalação de cisterna nas casas, que é para reuso da água de chuva. Exatamente. Vamos dizer, viver uma vida inteligente. Exato. E isso daí é com campanha, com trabalho nas escolas. Gente, criança é uma belezinha. Criança cobra, firmemente. A minha neta, minha filha mandou um áudio dela, ela passou perto de um rio, tem um riozinho lá que tem Mairinque, e o cheiro, né? Eu falei que joga, né, o que era. E ela conversou, não sei, daí bateu um cheiro ruim, e a minha filha filmou. Ela dizia assim, ela tá com 4, ela estava com 3 anos e meio. Dói meu coração, não pode sujar os rios. E é esse sentimento que nós adultos deveríamos ter. Estava falando quase chorando, gente. Eu fiquei apaixonada, mas é o quê? Mas é um alarme também, né? As nossas crianças ensinando os adultos. Se você vai... Quando eu trabalhei em Piedade, acho que foi lá em 2008, eu vi tinha uma senhora da coleta seletiva, ela fez um trabalho numa escola. As crianças, se você pegar os catadores e preparar eles conseguem falar numa linguagem que as crianças entendem. Gente, era a coisa mais linda de ver aquela escola, as crianças chegando com garrafa PET, com todo aquilo que não era utilizado, que elas sabem, isso não é lixo. E elas diziam para o papai e para a mamãe, não é lixo, eu vou levar, porque eles vão buscar e isso vai virar alguma outra coisa. Então, se você fizer esse trabalho, as crianças educam os pais. Tem que fazer nas escolas. Educam e cobram, isso que é o mais importante, né? É. Gente, obrigada pela presença de todos, pela troca de informação. Muito rica. Imagina, a gente que agradece toda a contribuição. Nós que agradecemos Não é? a oportunidade. É um assunto que renderia aqui vários episódios, mas eu coisa acho boa, que... passou voando, né? Passou muito rápido. A doutora Vanessa tá até triste ali, ó. Todo mundo com papel e caneta aí anotando todas as dicas. Se o seu município não fizer a parte dele, tem hoje aí o internet, né? Pra gente pesquisar o que a gente pode contribuir pro mundo melhor. E vamos cobrar. Gente, obrigada. O próximo episódio vai ser na quinta-feira com outro convidado, tá bom? Aí a gente continua com a Semana do Saneamento. Obrigada pela presença de todos e até a próxima. Muito obrigada. Os podcasts da Confiata estão disponíveis em todas as plataformas. Confiata Podcast tem a apresentação de Ana Cabanas e Matheus Gomes.